Hoje eu vou falar sobre um tema um pouquinho diferente, que eu vou chamar não de transição de carreira, mas sim de construção de carreira, porque no meu caso foi o que aconteceu. Para quem não sabe, a minha formação é secretariado executivo bilíngue. Não foi a profissão que eu escolhi, não foi o que eu pensava ou imaginava fazer para minha vida. Na verdade, antes, né, de cursar o secretariado, eu tinha aquela dúvida, né, de adolescente, para onde eu vou, o que eu quero fazer. Só tinha a única certeza que eu queria que fosse humanas e, né, nunca gostei de exatas. E cá estou eu hoje mergulhada em dados, em números, gráficos, enfim, mas isso é papo para um outro momento. Enfim, sabia que queria fazer humanas, mas não sabia exatamente o que. Antes, então, né, da faculdade, eu tinha trabalhado com várias coisas. Eu vim de uma criação bem simples. Então, eu tinha trabalhado de garçonete, de atendente de papelaria, já tinha trabalhado fazendo ovos de Páscoa, de babá, sim, fazia eventos também. Teve uma época que eu vendi roupas fitness. Acho que ainda vou retomar isso em algum momento. Enfim, mas eu nem conhecia, não sabia que o secretariado era uma graduação. E eu ganhei uma bolsa integral para cursar, né? Dentre outras que eu ganhei algumas porcentagens de desconto. O secretariado foi a que eu ganhei integral e por isso a decisão de cursar, né? Então, falei, vou fazer isso aqui e depois eu estiver trabalhando na área, eu banco algum outro curso que eu já tenho certeza que eu quero fazer. Passado, então, já alguns meses na faculdade de secretariado, eu consegui um estágio numa multinacional e foi quando eu realmente comecei a gostar da minha função, porque eu estava ali vivendo na prática, né? Antes só na teoria eu achava que realmente ia fazer outra coisa, mas quando eu resolvi aceitar o estágio, né? Então eu vi que aquilo tinha muito a ver até com a minha personalidade, né? O secretariado, ele tem, dentre tantas atribuições, né, ele tem a responsabilidade de fazer o meio de campo entre as diretorias, né, o board, os executivos e os colaboradores. Então, eu gosto muito de falar, né, ajuda para perceber. Então, eu gosto muito de falar, eu tenho essa facilidade de relacionamento com as pessoas, então me identifiquei muito com isso. E acho que um dos pontos principais é a capacidade de organização, de priorização das coisas. E também no meu lado pessoal, né, é muito da minha personalidade mesmo, porque desde pequena eu sempre tive isso muito aflorado, de organizar, de ajudar muito a minha mãe, de manter tudo organizado dentro de casa, tudo, sabe, no exato lugar. Então, a minha personalidade me ajudou muito na aplicação das responsabilidades do secretariado, né? E eu me Descobri também que o secretariado nada mais é do que ajudar, né? Tornar a vida das pessoas mais fácil, né? Simplificar. E com as responsabilidades, né? Com aptidão para organização, aptidão de comunicação, é consequência, né? Um outro ponto que eu, inclusive, já recebi muitos feedbacks com muita alegria sobre isso, é que eu tenho um senso de dono. Então eu fico frustrada quando uma coisa não dá certo. Então se aquela passagem que precisava emitir em cima da hora, meu Deus do céu, não conseguiu, ou enfim, uma entrega, um projeto, enfim, eu tomo isso muito pra mim mesmo. E dado, né, essa personalidade também, né, eu me coloco muito no lugar dos outros, né? Então, é a capacidade também de antecipar o problema, né? Então, se eu tenho uma situação, ao invés de eu reportar, né, pro executivo, pro meu líder direto, só aquele problema, então eu também já pensava em possibilidade de solução, né? Eu tentava, né, avaliar se estava dentro das minhas possibilidades para já chegar com um problema semi-resolvido, né? E aí, dentro de todo esse cenário, né, dentro de todas essas responsabilidades, uma coisa que o secretariado me trouxe também foi muito conhecimento de todas as áreas da empresa, porque a secretária tem esse papel, né, como eu já falei, de transitar, né, de ser o meio de campo. Então, eu acabei absorvendo muito conhecimento de todas as áreas da empresa e em diferentes segmentos também, né, dados os diferentes setores que eu já trabalhei. Então, eu já trabalhei em Big Four, em advocacia, em televisão, né, entretenimento, moda, então, assim, ONGs, então, tem bastante, um pouco, né, atrelado ao cenário político também. Então, isso me capacitou a conhecer um pouco de diferentes setores e o que ajuda, né, no entendimento, ajuda ali a contribuir em diferentes cenários para próximas oportunidades, né, para diferentes cenários. Com isso, mais ainda sem consciência disso, um grande amigo meu, que já tinha trabalhado, me conheceu na verdade fazendo evento,
ele enxergou capacidades em mim que eu não enxergava, né? Eu estava confortável na cadeira de secretariado, eu fui evoluindo, né? Então comecei como estagiária, fui absorvida pela empresa, depois pedi para sair, fiz intercâmbio, voltei, trabalhei em outras empresas, também, né, como já disse, em diferentes setores, enfim. E tive a oportunidade de ter a minha própria secretaria, né, diferente das anteriores, que eu sempre respondia para uma outra secretária. Então eu estava confortável, eu tinha minha própria secretaria, eu que, né, comandava, era bem tudo do meu jeito mesmo, então eu estava muito confortável. E aí esse amigo, que sempre dizia que eu ia voltar, né, a trabalhar com ele, me fez uma proposta para ser gerente de operações. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E ele disse, bom, é o que você sabe fazer, é o que você faz, né, é o que você entende, e eu tenho plena certeza que você tem capacidade para absorver essa demanda. Foi uma experiência incrível, aprendi demais, tive líderes maravilhosos, aprendi muito mais sobre diferentes cenários. E lá eu mantinha a bagagem do secretariado, da organização, de suporte aos executivos, mas eu também lidava com diferentes projetos da empresa, eu fazia muito do administrativo. Então eu até brinco que foi um cargo de gerente de operações que era bonito no LinkedIn, mas na prática eu era Severina. Mas é muito de vestir também a camisa, é muito do senso de dono. Eu me sinto como se eu estivesse empreendendo, né? Porque eu fazia aquilo de verdade como se fosse meu. De novo, aprendi demais e galguei ali essa experiência de gerente de operações por 2 anos. Essa oportunidade foi um divisor de águas total na minha vida. E além, né, de toda a bagagem que eu absorvi de lá, também conheci muitas pessoas, inclusive uma delas que também, de novo, enxergou o que nem eu tinha enxergado, né, que eu poderia fazer. Então surgiu uma oportunidade como PMO, né, então Project Manager Officer, no português, gerente do escritório de projetos. E ela mandou a descrição, assim, num grupo de WhatsApp, e eu vi e falei, nossa, eu acho que eu sou isso. Conversando, deu certo, e eu fiz essa transição, né? Não digo nem transição, porque eu acho que o gerente de operações, o PMO, eles estão muito atrelados, assim, eu acho que são patamares paralelos, assim, pelo nível de responsabilidades, pelo nível de entendimento, né, de diferentes áreas que é exigido. Então, mais uma vez, minha carreira foi um passo na minha carreira que eu não escolhi, que aconteceu. Acho que tudo foi consequência, sim, da minha personalidade, mas sim também do meu empenho, dessa minha característica de querer fazer, de ter esse senso de dono. Hoje eu digo que estou empreendendo como PMO, porque desde essa oportunidade de gerente de operações que eu carrego o nome de pessoa jurídica, né? Então, tenho meu CNPJ, já me aventurei aqui, estou me aventurando aqui nos conteúdos com vocês, tenho planos maiores, né, de crescer como consultoria mesmo. Hoje já atuo em diferentes clientes, mas em resumo aqui, acho que a transição de carreira ou a construção de carreira podem ser construídas, né? Podem acontecer por diferentes caminhos, né? Sim, você pode se planejar, você pode estudar para isso. Esqueci de comentar também que nesse meio tempo eu fiz um MBA de gestão de negócio, que também agregou muito no meu conhecimento. Com certeza hoje tem um peso diferente também para o meu currículo. Mas enfim, a sua mudança, né? A sua transição, a sua construção de carreira pode sim ser planejada, né? Com cursos, com especializações, mas eu acredito muito na mão na massa, né? No skin the game, em você querer fazer, em você aprender, em você entender o que você está fazendo, em você se mostrar disponível, em você querer ajudar, querer fazer. Porque eu acho que a força de vontade, né, a execução, ela diz muito mais do que um diploma. Claro que em um primeiro contato, o que as pessoas vão olhar é o seu diploma, é o seu LinkedIn, é o seu currículo. Mas você querer aprender, você mostrar, vai dizer muito mais para você se manter, né? Não adianta você ser contratado pelo seu currículo e no dia a dia você não entregar, tá? Então, tive sim muita sorte. Existem opiniões diferentes aí, né, sobre o que é sorte e o que é merecimento. Eu acho que eu andei ali numa linha entre os dois. Sim, eu acredito no meu mérito, mas eu reconheço meu mérito, mas eu também acredito que Deus colocou as pessoas corretas no meu caminho na hora certa.
E é isso, então depende muito de você. Acho que muitas vezes a gente não sabe nem aonde a gente quer chegar, mas saber aonde você não quer chegar já é parte do caminho. Então, às vezes, poxa, queria mudar, não tô feliz nessa área, mas não sei o que. Talvez um caminho seja procurar pessoas que você admira, pessoa que é referência para você em diferentes cenários, é estar perto, é conviver com esse tipo de pessoa, é consumir conteúdos de pessoas que estão aonde você gostaria de chegar. E aos poucos isso vai se tornando claro de o que você quer, ou o próprio ambiente vai te absorvendo, e quando você perceber, você já mudou. Quando você perceber, você já está fazendo alguma coisa que você goste mais, que você se identifica mais. E para fechar, né, resumo aqui que a minha carreira não foi escolhida, não foi planejada, ela totalmente aconteceu e ela continua acontecendo, né? Eu tô sempre open para um olhar diferente, para uma coisa que eu não conheço ainda, porque amanhã pode ser aquilo que eu vou me apaixonar e vou querer fazer e vou querer mudar. Então eu tô sempre open para conhecer coisas novas. Minha cabeça é sempre cheia de ideias mirabolantes. Muitas vezes, né, a gente acaba se deixando levar pela rotina e fica muito naquela até zona de conforto, né? De que aquilo me consome bastante tempo, mas é o que tá vingando, é o que paga minhas contas, então vou continuar. E a gente não olha, né, para outras possibilidades. Mas, de novo, minha cabeça acontece várias coisas aqui, tenho vários planos. Pode ser que amanhã eu mude totalmente, tenho ideias para 2 ou 3 setores totalmente distintos. Mas é isso, acho que é importante estar aberto, é importante saber onde você não quer chegar, é importante conviver com pessoas, estar no meio, consumir conteúdos de quem você admira ou de pessoas que estão onde você gostaria de estar. E as coisas vão acontecendo. Bom, espero que vocês continuem me acompanhando para descobrir quais serão as próximas ideias que eu vou colocar em prática e para onde que minha carreira vai continuar indo.